Bom, vamos lá. Então, essa parte de propriedades óticas, gente, esses fenômenos costumam cair de metamerismo, fluorescência. É bom dar uma lembrada aí no conceito. São coisas que a gente observa no nosso dia a dia, não é somente na odontologia, naquela situação que vai aparecendo só no seu consultório, naquele caso específico, não, você vai ver isso no seu dia a dia. Fluorescência, metamerismo, a gente vê no nosso dia a dia, a gente observa isso. Só que agora vocês já sabem o conceito, já sabem a definição, e aí vai, ó, tá na rua vendo, caraca, volta e meia eles iluminam o Cristo de uma forma diferente, sabe? Mas quando olhar o Cristo, pô, o Cristo tá verde agora, por que tá verde? Não, lançaram uma luz verde ali. Pô, ele tá verde que nem alface. Não, ele não é verde que nem alface. Ele parece estar verde pela luz que está sendo emitida ali. Beleza, então vamos passar agora para propriedades térmicas. Vocês querem fazer um intervalo agora ou continua? Continua? Beleza. Vamos lá. Primeira propriedade, vamos falar de condutividade térmica. Vamos lá. Propriedade que descreve o transporte de energia térmica através de um espécime de 1 cm de espessura e secção transversal de 1 cm², apresentando uma diferença de temperatura de 1 grau Celsius. Que definição chata! Condutividade térmica, gente, é muito mais fácil do que isso. Isso só é uma definição de livro. Condutividade térmica para quê? Se o material é condutor de calor ou não. Se ele não for um condutor de calor, ele é um isolante térmico. O que é interessante para os nossos materiais restauradores? Que eles sejam condutores térmicos ou que sejam isolantes térmicos. O que vocês acham? Isolante. Na boca, qual a temperatura da boca? Em torno de 37 graus se tiver com a boca fechada. Estou falando aqui o tempo todo, entrando ar, está um pouco mais baixo. Mas se eu tomo um café quente, a temperatura aumenta. Se essa temperatura aumenta e chega na polpa, a polpa, como qualquer tecido, quando recebe um calor, ele tende a se expandir. A polpa não tem para onde expandir, dor. Então, assim, o ideal é que a dentina, de certa forma, já é um bom isolante térmico. Mas se eu tiver que restaurar, se eu perder parte da dentina, é interessante que o meu material restaurador tenha essa característica, essa qualidade de ser um isolante térmico para impedir que essa variação de temperatura no meio bucal atinja a polpa. Porque essa variação pode causar ao paciente dor. Tá? Então, a característica ideal é que seja um isolante térmico. Condutividade térmica é o contrário, ou seja, capacidade de conduzir calor. Materiais condutores apresentam alta condutividade térmica. Você já sabe, isso é óbvio. Materiais isolantes, baixa condutividade térmica. Comparando os materiais, os polímeros são baixos condutores térmicos. As cerâmicas, um pouco. E os metais são bons condutores térmicos. Então, metal que é utilizado em amálgama, metalocerâmica, próteses fixas ou removíveis, estruturas e grampos, enfim, material ortodôntico também, brackets e fios ortodônticos, são condutores térmicos, tá? Coisa simples. Bom, aí, na verdade, a sua pergunta é muito boa. Tem que passar essa pergunta para o pessoal online, que você não está com o microfone. Qual é o seu nome? Mariana. Mariana perguntou se o amálgama tem mais chance de dar canal do que uma instalação em resina que é isolante térmica. Na verdade, essa pergunta é muito boa, que assim, você tem como destrinchar essa pergunta em vários aspectos. Porque não é somente a condutividade térmica que vai definir se isso vai dar canal ou não. O que pode acontecer é uma extração de amálgama, falando só de condutividade térmica, eu posso ter uma maior chance de dar uma sensibilidade com aumento de temperatura no paciente do que uma restauração de resina. Isso eu posso afirmar com mais tranquilidade. Claro, tem outros fatores que vão influenciar. A distância da minha restauração de amálgama até a polpa, ou seja, o quanto de dentina que eu ainda tenho, porque a dentina é um material que ele é isolante térmico. Se eu tiver pouca quantidade de dentina, uma amálgama muito próximo da polpa, a chance de dar sensibilidade é maior. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tiver pouca dentina e tenho uma cavidade grande para botar amálgama, pelo menos uma cavidade profunda, o que eu deveria fazer? Proteger, botar um material antes do amálgama que seja um material isolante térmico. Que aí eu boto em um número de vidro, por exemplo, um material isolante térmico. Boto a amálgama, beleza, se tiver variação de temperatura, ele vai chegar no ionômero vai bloquear, não chega a polpa.
tá? Agora, que se vai dar canal, aí vai depender do grau de higienização do paciente, da infiltração marginal. O amálgama ele é mais resistente a uma infiltração marginal do que uma resina composta, que é um material autosselante. Aí essas características dos materiais restauradores vai ser na aula de dentística. Mas assim, a pergunta ela abre uma discussão bem ampla, mas é interessante. Beleza. Difusividade térmica, ela parece um pouco com condutividade, mas ela vai perguntar o seguinte, beleza, o material ele é condutor térmico? Ok, mas com qual velocidade essa temperatura, essa variação de temperatura, chega de uma extremidade à outra? Essa é a difusividade térmica. Então, ó, medida de velocidade com qual uma mudança de temperatura se propaga de um objeto para outro. O amálgama tem alta difusividade térmica. Então, aquela história, se eu tiver uma restauração de amálgama profunda, próxima à polpa, sem o isolante térmico, eu tomo um cafezinho, rapidamente o paciente sente sensibilidade, porque o material tem uma alta difusividade. Ele permite a passagem de calor com alta velocidade. Se eu tiver um material com uma baixa difusividade, esse calor vai demorar a chegar, de repente até nem chega lá no outro canto. Outra propriedade que é muito tranquila para vocês entenderem, porque a gente vê isso constantemente, é o coeficiente de expansão térmico linear. Vamos pela definição. Mudança de comprimento por unidade de comprimento original de material quando sua temperatura é aumentada em 1 grau Celsius. Tá, deu para entender essa definição? Não muito, então vamos explicar de outra forma. Pega uma barra de metal e esquenta, o que vai acontecer com ela? Vai aumentar, vai dilatar, vai expandir. Todo mundo sabe disso. Vocês não precisavam fazer aula de materiais dentários para entender isso. Todo mundo já sabe. Agora, uma barra de resina ou, sei lá, algum outro material, um plástico, se você esquentar um pouco, vai ter uma alteração de temperatura, mas vai se dilatar tanto quanto, ou madeira, vai se dilatar tanto quanto metal? Não. Então, assim, a temperatura, a variação pode ser a mesma. Só que o quanto aquele material vai se dilatar, vai se expandir ou contrair, vai depender de uma característica inerente daquele material, que é o seu coeficiente de expansão térmica linear, ou seja, o quanto esse material vai se expandir ou se contrair. Você tem algumas calçadas, algumas vocês vão reparar, de concreto, e você tem uma lâminazinha, uma ripazinha de madeira entre um bloco de concreto e outro. Começa a reparar, às vezes, em algumas ruas. Aqui, como é pedra portuguesa, a gente não tem isso. Mas algumas regiões você tem assim, uma ripazinha de madeira. Por quê? No calor, o concreto ele vai se expandir. E essa madeira não se expande tanto, mas ela absorve essa expansão. Se fosse somente concreto, não tivesse essa madeira, esse concreto ia se expandir tanto, não ia ter para onde se expandir mais, ia poder estufar, ia poder rachar e acabar tendo um problema. Outra região que a gente consegue visualizar isso, na Ponte Rio-Niterói. Todo mundo que anda na Ponte Rio-Niterói percebe que o carro vai dando umas batidinhas, vai parando um pouquinho. E aí essas regiões, esses buraquinhos que tem entre uma placa gigante de asfalto e outra, são as juntas de dilatação. Porque Ponte Rio-Niterói recebe sol a pino diretamente. Então aquele calor no asfalto faz o asfalto se expandir. Então aquele espaço para permitir a expansão do asfalto e depois chegar até encostar um no outro. Mas ter esse espaço para o asfalto se expandir. Se não tivesse, o asfalto ia estufar, ia ter vários problemas. Então isso é chamado de junta de dilatação, é pela dilatação, pela expansão. Então, materiais com alto coeficiente de expansão térmico linear, eles se expandem bastante e também contraem bastante. Metais, isso é muito comum. Os metais são materiais com alto coeficiente de expansão térmica. Agora, interessante disso para a odontologia é o dente também tem o seu próprio coeficiente de expansão térmico linear. Então, quando tem uma variação de temperatura, quando tem um aquecimento, quando está um café quente, o dente se expande também. Claro que não uma intensidade que seja visível a olho nu, mas acontece, o dente expande um pouquinho. Todos os materiais vão se expandir. Então, o que é interessante? Que o meu material tenha um alto coeficiente de expansão térmica ou um baixo coeficiente de expansão térmica linear. O que vocês acham? Baixo? Próximo ao dente. Mais próximo ao dente. Essa é a resposta correta.
Porque o dente, já que o dente vai se expandir também, é interessante que o material acompanhe essa expansão, para não gerar nenhuma fenda, nenhuma desadaptação. E aí, só adiantando um pouquinho da outra aula, lá de dentística, o material que tem o melhor coeficiente de expansão térmico linear, o que tem um coeficiente de expansão térmico mais próximo ao do dente, é o ionômero de vidro. Então, das principais vantagens. Até por isso que é um material tão biocompatível. Tem outras situações, mas isso também ajuda na biocompatibilidade. Porque independente da expansão da contração, ele acompanha o dente. Metal não. Metal já se expande mais. Então, uma instalação de amálgama muito volumosa, com aumento de temperatura, às vezes o paciente sente sensibilidade. Não só pela condução de calor, mas pela expansão, pela pressão que esse material pode estar exercendo no dente. Tá? Na dentina e esmalte, você pega, por exemplo, nos livros, no Reis Logércio, ele vai citar assim, porção coronária do dente. Aí vai estar o coeficiente de expansão térmica do dente, da porção coronária, se não me engano, 11,6. E do ionômero de vidro, se não me engano, 11,2. Ou seja, muito próximo. Enquanto você pega dependendo da liga metálica, 300. Na amálgama, 54. Sabe, uma diferença gigante. Os outros, muito perto mesmo. Tá. Vamos lá, propriedades eletroquímicas. Passamos então essas partes de propriedades térmicas, que também assim, são coisas simples que a gente aplica no nosso dia a dia, a gente vê no nosso dia a dia e vai aplicar para o estudo de materiais dentários. E vamos para as propriedades eletroquímicas. Primeiro, choque galvânico. Definição de livro. Sensação dolorosa causada pela corrente elétrica gerada quando dois metais diferentes são postos em contato no ambiente oral. Alguém aqui tem restauração de amálgama? Só eu? Vacilo. Tá bom. Vocês nunca sentiram um choque quando estão comendo, às vezes, chocolate e tem aquela lâminazinha de papel alumínio? Nunca sentiram isso? É só um aparelho também que eu boto colher. Ah, beleza, show. Ultrassom, barra de contenção atrás. Sente também? Quê? Que eu não tenho. Cara, eu usei aparelho e não tenho contenção. Dói a vida. É. Dói a vida. Sente. E sente na hora. É a sensação do choque galvânico. O nome é isso. Vocês já sabem, vocês já vivem isso, já estão acostumados. Mas acontece, quem tem instalação de amálgama, se comer um pedacinho tiver uma laminazinha, um papel alumínio ali, dá um choquinho. Então isso acontece também quando eu tenho dois materiais com valores, com potenciais elétricos diferentes no meio bucal. Então assim, teoricamente, se eu tenho que, quando fizer uma restauração no meu paciente, saber qual a restauração que ele já tem, para evitar de botar um metal que tenha um potencial elétrico diferente. Ou, de forma mais simples, eu boto um material que seja isolante elétrico, que não vai permitir essa passagem de corrente elétrica, porque é uma sensação bem desconfortável mesmo. Tá? Esse é o choque galvânico. Vamos lá. Outra propriedade, questão de propriedades elétricas, eletroquímicas. Manchamento. Processo pelo qual uma superfície metálica perde o brilho ou a cor devido a uma reação com sulfeto, óxido, cloreto ou outro produto que cause uma descoloração superficial através da formação de um filme fino de óxidos. Tem uma definição de 5 linhas, mas tem uma palavra que aparece meio que 2 vezes, ou pelo menos muito semelhante, que eu não posso ver, que é na primeira linha e na linha 4. Superfície, superficial. Quando eu falo de manchamento ou até mesmo deslustre, eu estou falando de superfície, e superfície metálica. Então, não vou falar de manchamento nem de deslustre de uma restauração de resina composta ou de um ionômero de vidro. Por mais que possa ter uma alteração de cor, quando eu falo de manchamento ou deslustre, eu estou falando de uma superfície metálica, tá? O manchamento é o início do processo de corrosão. A corrosão, quando é um processo mais avançado, que vai pegar toda a estrutura, todo esse corpo desse material. Mas quando eu estou falando apenas da superfície, eu estou falando de manchamento ou de deslustre. Perfeito? Não. Não, porque o deslustre é a mesma coisa que o manchamento, que é a perda de brilho da superfície.
sempre associa a superfície, tá? Deslustre, manchamento, superfície metálica, associa dessa forma. Se, por exemplo, ele é um indicativo de que vai acontecer uma corrosão, que está num processo de corrosão. Só que esse processo ele é sempre de fora para dentro. Então, se uma restauração de amálgama, eu estou desenhando pouco nessa aula, eu costumo desenhar tanto. Vamos lá, não ficou legal, não. Ó, tem aqui uma restauração de amálgama, tá? Fiz aqui minha restauração. O meu processo de corrosão ele acontece pelo meio bucal, que é um meio úmido, com reações químicas acontecendo, com presença de alimentos, restos de alimentos, bactérias, enfim, todas aquelas condições do meio bucal. Então, na superfície, ou seja, de fora para dentro, eu começo a ter um processo de manchamento, de deslustre na superfície desse metal. Então, o processo está ocorrendo de fora para dentro, tá? Esse processo, ele pode ser paralisado, ele geralmente está como, deixa eu até voltar aqui no slide, ele está muito associado à reação com sulfeto, óxido, cloreto ou outro produto, e geralmente até mesmo produtos bacterianos, toxinas bacterianas, alguns medicamentos, restos de alimentos que vão sendo acumulados na superfície por basicamente má higienização oral ou alguns medicamentos, aí já não é uma questão de má higienização, mas que vão sendo depositados na superfície e causando essa corrosão superficial, digamos assim, esse manchamento, esse deslustre na superfície metálica. Então está indicando o seguinte, se continuar dessa forma, essa corrosão vai atingir o corpo todo. Então se o paciente chega no meu consultório e eu percebo que tem um manchamento, uma amálgama, assim, pô, isso aqui já não está muito legal, o que eu posso fazer? Polimento. Se eu der um polimento aqui, remover e voltar a ter uma camada de brilho aqui, eu aumento a vida útil dessa restauração. Tá? Agora, se esse procedimento não é executado, se isso continua, eu chego no fenômeno da corrosão. E aí a corrosão que vai atingir todo o corpo é o processo químico ou eletroquímico, no qual um sólido, usualmente metal, é atacado por um agente ambiental, resultando na dissolução parcial ou completa. Esse processo começa a atacar, ele vai perdendo componentes, vai perdendo íons, vai perdendo elétrons, e aí você acaba tendo um material mais frágil, mais corroído, que aí depois não vai ser um polimento que vai resolver, você vai ter que remover e botar um outro material, tá? Beleza? Manchamento, aí a gente falou de choque galvânico, alguns infelizmente já sentiram o choque galvânico, esse aí acho que não vão esquecer mesmo, o manchamento e a corrosão.